Então, moças, esse aqui é o material de apoio que eu botei lá pra vocês. Vai servir tanto para fazer a frente como fazer as costas. Vamos cortar no tecido principal, no tecido do forro. O que eu preciso só que vocês analisem nessa base? Toda ela aqui, ó, vamos supor, numeração 1 aninho. Essa aqui é a primeirinha. Ela tá toda sem costura. O busto do 1 aninho é 50 centímetros. Se a gente pegar os 50, dividir por 4, vai dar 12,5. Aqui, ó, no nosso molde, ó, tá com 13. Então, ele tá com 2 centímetros de folga de vestibilidade, tá? O que é folga de vestibilidade? Folga é o que vai ficar soltinho no corpo, seu vestido, tá? Vocês precisam deixar alguma folguinha, nem que seja uns 2 centímetros, 4, para gerar uma folga. Todos esses meus moldes de corpinho está com a mesma medida do busto, a mesma medida da cintura, tá? Mesma coisa, ó, 2 aninhos, ó. Se eu encostar na linha dos 2 aninhos, ó, eu vou ter 13,5. 13,5 com 13,5, 27. 27 com 27 vai dar 54. Então, o meu busto aqui tá 54. Vocês vão ver, se vocês tiverem a criança de vocês, a cliente, vocês vão ver qual a medida que mais vai se aproximar da medida da sua cliente, tá? E vai usar. Eu vou cortar aqui na medida maior de 8 anos, só pra ficar mais fácil, tá? Vou vir aqui, ó. Aquele próprio vestidinho que eu fiz pra vocês, eu fiz a partir dessa modelagem. Eu usei 4 anos e só aumentei o comprimento do corpo, porque a Laila, ela é alta. Ela tem a medida de 3 anos. Eu fiz 4 já para ficar maior, né? Que ela não vai usar agora, ela vai usar depois. Aí, moças, o que vocês vão fazer? Ó, corta exatamente na linha. Essa linha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa linha que eu deixei aqui, ó, pra vocês, é a linha da cava, tá? Vou até escrever aqui. Eu tava com uma caneta que eu tirei, que a bonita já começou a riscar. Essa linha daqui, ó, é a linha da cava. O que é a cava? É aquela linha que passa debaixo do braço da criança, tá? Então, vocês podem medir a lateral para ver se o comprimento tá legal na cintura da criança ou na altura que você quer, tá bom? O que eu preciso dizer para vocês? Esse molde aqui, ele é a metade da frente. Então, ó, aqui é o centro da frente. Para fazer a frente, ou vocês têm que dobrar o papel para frente sair inteira, ou vocês já sabem que vocês vão precisar aumentar essa frente. Ó, tô fazendo aqui há 8 anos, a maior. Tô usando esse pincel, gente, que não é o ideal, mas é porque senão vocês não veem na gravação. Aí, o que eu comentei com vocês? Que vamos ter que aumentar 1 centímetro de costura. Ou vocês aumentem com a régua ou com a fita métrica. Se for com a régua ou a fita, ó, é 0, 1, 0, 1. Quando eu tô aumentando esse 1, na verdade, eu só estou aumentando a minha medida de costura, tá bom? Se vocês ainda querem que esse vestido fique solto, larguinho, vocês ainda precisam aumentar a folga de vestibilidade. Aí, em vez de 1, vocês podem, por exemplo, aumentar 1,5. Deu para entender? Aqui embaixo também eu preciso aumentar 1 centímetro, porque aqui vai entrar a costura, né, da sainha. Então, eu aumento 1 centímetro aqui também de costura. Aqui, pessoas,
Eu incentivo vocês a não aumentar muito não, porque se vocês aumentarem aqui, isso pode aumentar essa largura aqui do peitinho da frente e não vai ficar legal. Então, se vocês forem querer deixar espaço de costura, só meio aqui tá ótimo. Porque a maioria das nossas máquinas tem sapata de 7 milímetros, aí conserta. Aqui em cima também esse 1 centímetro de costura vai ser opcional. Por que opcional, Érica? O que vai mudar? Se vocês colocarem costura, 1 centímetro, quando vocês costurarem, essa medida vai voltar a ficar aqui. Se vocês não derem, a agulha da máquina vai entrar aqui. O que vai acontecer? Vai ficar mais decotado. A diferença vai ser só essa. Ai, gente, desculpa, eu usei a própria régua. Que essa minha régua aqui, ó, é régua de patchwork. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. É uma régua de patchwork, ela tem os espaços, ó, de 1 e a cada meio centímetro. Aí acabei indo direto sem mostrar pra vocês. Então aqui, ó, está o meu molde pronto, 8 anos. Já tá pronto. Pego aqui minha tesoura de papel, abro ela todinha. Venho, ó. Corto em cima do risco aqui, onde eu deixei meio centímetro. Aqui eu só deixei 1 de costura. Mas vocês podem deixar mais, tipo 1,2 ou 1,5. Porque aí fica o centímetro da costura e a folga de vestibilidade. Vou puxar só o papel um pouquinho pra vocês verem, ó. Nosso molde frente já tá pronto. Aí lá no nosso tecidinho, ó, aqui é o fio exatamente na dobra. O fio tá aqui do tecido. Imagine se o tecido fosse listrado, as listras teriam que ficar todas em pé nesse sentido. E como nós vamos forrar, nós vamos cortar 2 vezes. Como vocês perceberam lá no meu tecido estampado das bonequinhas, eu não tinha tecido para fazer frente e verso do mesmo tecido. Então, eu usei uma tricoline lisa para fazer o avesso. Vou vir aqui, olha. Vou usar o mesmo molde que eu disponibilizei para vocês. Vou copiar da mesma forma, do mesmo jeito. Aí vou fazer tudo igual que eu fiz na frente. Lembra que na frente eu aumentei 1 centímetro. Vou aumentar 1 na lateral. Vou aumentar 1 na barra para costurar minha saia. Aqui nessa lateral, se eu aumentei 1 na frente, eu tenho que aumentar 1 atrás. Se eu aumentei 1,5 na frente, eu tenho que aumentar 1,5 nas costas, tá bom? Aqui na cava na frente, a gente aumentou meio centímetro, lembram? Então, a gente vai continuar aumentando o meio. E aqui em cima eu aumentei 1 na minha frente. Então, eu aumento nas minhas costas também 1. Aqui será o nosso centro costas. O que eu preciso falar para vocês? Se vocês forem pregar um zíper invisível nesse vestido, né? Se você tem habilidade, se você já consegue trabalhar com zíper, você vai aumentar 1,5 centímetro para o zíper invisível. Então, você aumenta 1,5 aqui em cima, 1,5 aqui embaixo. Tá vendo que minha linha ficou torta aqui. Aumenta 1,5 aqui embaixo. 1,5 centímetro é suficiente para pregar o zíper.
Ah, Érica, eu não sei pregar zíper, eu sou iniciante na costura, não quero me aventurar pregando zíper. O que eu faço? Vocês vão usar esse mesmo valor do zíper, porque vocês imaginem que quando a gente for pregar os botões, perdão, o botão não vai ficar aqui, o botão vai ficar aqui. Então, eu tenho o hábito de deixar de 2 centímetros a 2,5 para o transpasse do botão. Porque quando a gente prega o botão nas roupas, menina, o botão tem que ficar aqui, ó, onde é a linha do centro-costa. Aqui eu errei, tá? Desconsidere esse aqui. Esse aqui eu errei. Então, vocês podem aqui, ó, acrescentar 2 centímetros. 2 centímetros. Deixa eu botar aqui no zero, só pra vocês verem, ó. 2 centímetros aqui, ó. 2, tá? Se a sua costura for muito larga, né? Que tem pessoas que costuram mais na beirada, tem pessoas que costuram mais largo. Se a sua costura for muito larga, você pode botar 2,5. Pegar meu esquadro, moças, marcar o fio. Marcar o fio, gente, é só criar um ângulo de 90 graus, apoiar numa linha reta que já tá pronta, desenhar, já tem o fio. Esse molde vai ser cortado 4 vezes no tecido pra gente conseguir embutir. Pode ser 4 vezes no tecido principal, né? O tecido vai ficar do lado direito. Ou pode ser 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Vamos cortar então. Sempre que vocês forem cortar, vocês vão ver que vai ser melhor pro corte se vocês cortarem no sentido anti-horário. Façam esse teste, vocês vão ver que o corte fica mais preciso, o corte fica bem melhor. Opa! Deixa eu colocar minha régua aqui. Aí, lembrando, moças, esse é o meu molde 8 anos, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse é o 8 anos. Se vocês tiverem a criança em casa, vocês podem medir para ver se por acaso tá na cintura dela ou não, tá? Aqui tá pronto. O que a gente vai fazer agora? Nossa alça. Eu tô sem a alça aqui do material de apoio. Só que eu quero adiantar uma coisa com vocês. Vou desenhar ela aqui mais ou menos. Eu preciso conversar com vocês uma coisa. Aquela alça que eu botei no material de apoio que eu fiz é para uma alça simples. O que é uma alça simples? Uma alça básica. Quando eu comecei a modelar aquele vestido para vocês, esse, né, vestido para vocês, eu não tinha pensado em colocar o vivo ainda. Eu pensei só em fazer a alça, costurar e virar. Vou colocar essa régua aqui para dar peso. Eu já vou conversar aqui com vocês. E aí vocês que vão decidir qual alça vocês querem fazer. Se é aquela que tá no material de apoio, que é essa aqui que eu tô modelando para vocês. Aí lá do material de apoio tá com uma pontinha assim, vocês lembram? Vou botar aqui no papel branco só pra vocês verem. A alça do material de apoio tá assim, ó. Porque quando eu desenhei aquele molde, eu imaginei a gente costurando a alça assim, ó, dobrada, sem vivo, sem nada. E aquele comprimento da alça, gente, se vocês gostarem de mais laço, mais tecido, vocês podem colocar. É só uma sugestão. Ó, eu pensei em a gente, ó, costurar desse jeito e virar. Quando eu fiz aquela modelagem.
Só que costureira tem os processos criativos, né, da gente. Ó, essa minha alça aqui, só pra vocês terem ideia, tá com quase 30 centímetros. Que aí amarrando, né, dando laço. Então foi só costurando, cortando o tecido, perdão, que eu tive a ideia de fazer com o vivo. Então vocês não podem usar esse molde para fazer a alça com vivo, porque a alça com vivo a gente tem que cortar 2 vezes para prender o vivo na alça. Vou até postar uma foto, ou botar aqui na edição, uma foto do vivo para vocês verem. Para fazer a alça com vivo, eu vou precisar que vocês estreitem um pouco mais essa alça. Ela vai ter que ficar mais ou menos uns 4 centímetros pra gente cortar dupla cada alça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem o que eu tô dizendo, ó. Aqui é a alça, a qual eu coloquei o vivo, ó. Só o meu rosa aqui, ó, quase 3 centímetros. Quase 3. Então, gente, no máximo aqui vai ser cortado com 4,5. Pode nem botar 5, ó. Tá dando 3 certinho, ó. Só o rosa, tá vendo? Então, pode ser essa mesma alça. Só que ela tem que ser modelada com 4,5, ó. Tá bom? Ela tem que ser modelada com 4,5 de largura. Aí, como aqui tem 4 alças, eu tive que cortar 8 alças. Fora o tecidinho que eu cortei para fazer o vivo. Que material que eu usei para fazer o vivo, ó. Esse aqui é um rabo de rato, sem elastano. Olha, ele não estica, ó. Ele não estica, esse rabo de rato. E existe esse fininho e o mais grosso. Eu usei este aqui mais fininho, tá? Então, vocês podem usar esse molde da alça. Usem maior. Deixa eu medir aqui quanto que eu botei esse aqui da Laila, ó. Esse da Laila. Ó, 30 também, porque eu perdi 1 centímetro de costura aqui e um aqui, ó. E a Laila tá vestindo em torno de 3, tamanho 3, tá? E não fica uma alça muito grande, tá bom? Então, a única coisa que eu vou ter que refazer, moças, vocês no caso, essa largura aqui tem que ficar 4,5. Então, ó, se aqui tá a minha dobra do tecido, dessa alça, tem que ficar um pouco mais que 2 centímetros para cada lado, entenderam? Ó, vai dar exatamente aqui onde eu marquei esse pontilhado, ó. Aí, lembrando, vou poder tirar aqui, ó. Vou cortar 8. Para vocês que querem trabalhar com o bico, tá bom? Ó. Tem que ter 4,5, ó. 4,5. 4,5, essa largura. Vocês entenderam? Que 4,5 é de uma beirada a outra. Tem que ter 4,5. Para numeração da Laila, 30 centímetros. Se a criança for maior, pode fazer uma alça maior, tá? Imagina uma criança aqui de 8 anos, 6 anos, pode ter mais alça, tá? Tranquilo até aí? E a gente vai precisar de vivo. Eu não vou ter vivo, tá, moças? Porque, ó, esse vivo depois... Só a mamãe conversar com as tias? Aí depois, ó, vocês têm que ter as tiras, ó, esse vivo, que ele vai ficar preso na volta inteira, tá? Eu não vou ter tecido, eu não vou ter rabo de rato, ó, pra 4 alças, ó.
três alças só eu vou ter, ó. Não vou ter pra quarta alça, ó. Eu não vou conseguir reproduzir pra vocês todo o vestido com essa alça. Eu vou fazer só pra ensinar. Mas o meu vestido, o segundo, né, que eu vou reproduzir com vocês, infelizmente não vai ter vídeo. Eu não sei nem se eu vou ter tempo pra ir no armarinho pra comprar. Tá bom? Tá, Érica. E a saia? Eu vou fazer aqui uma miniatura. Só pra vocês terem uma ideia. Vocês vão medir na criança de vocês. Vamos supor aqui, ó. Cintura da criança, gente, é no umbigo, tá? Cintura da criança é no umbigo. Então, vocês imaginem que aqui, ó, vai ficar no umbigo da criança. Então, vocês têm que medir a blusinha do umbigo, da linha do umbigo, até onde vocês queiram que fique esse comprimento da saia. Tá bom? Dá licença, empresta a mamãe. Obrigada. Feito isso, imagine que dessa mocinha que eu tô modelando, vai ficar um comprimento de saia. Ó, aqui eu vou fazer a largura da cintura. Fazer pequeno, hein, gente? Só pra gente conversar. E aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera. Está. Hoje eu tenho companheira aqui pra modelar, né? Eu tenho que estar vigiando ela, senão ela pega os pincéis pra riscar a parede. Aí vocês pensem o seguinte, pessoas. Aqui tá o corpinho do vestido, né? Que a gente tá modelando. A gente vai botar nossas alças pra amarrar. Isso aqui, gente, a minha sugestão é alça larga, mas vocês podem fazer até rolotê. Alça fininha pra dar laço, pra amarrar. Isso aí fica a critério de vocês. Essa saia aqui que eu quero conversar com vocês, ó. Vocês têm que pensar o seguinte. Quanto que é a saia total? Total que eu falo, ó, é da cintura até aqui a barra. Vamos supor que essa saia total seja 50. No material de apoio eu coloquei as medidas padrão. Quando a gente faz para vender sem ter criança. Se você tem a criança, você pode medir. Vamos supor que seja 50, da cintura até aqui pronta. Aí vocês têm que definir quanto que vocês querem que fique esse babado. Digamos que eu queira esse babado com 10. Então, eu já sei que essa saia aqui pronta vai ser 40 e esse babado pronto é 10. Então, ó, se esse retângulo aqui se refere à altura de 40 aqui da minha saia, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir botar 40 aqui. 30, 40. Não vai dar muito não, porque não vai se quadrar aqui. Mas aí vocês pensam o seguinte, ó, 40. Deixa eu chegar mais pra cá, não sei se não estão vendo. O meu papel tá torto, eu não vou conseguir bem 40. Vou chegar um pouquinho mais pra cima aqui, só pra gente conseguir esquadrar. Só que vocês têm que pensar o seguinte, ó, se aqui é onde tá dando os 40 centímetros, lembra que 40 centímetros era pronto, não é isso? 40 centímetros era a medida pronta da cintura até aqui. Deixa eu tentar mudar a cor do pincel aqui, pegar com a minha nega. Toma, toma. Ó. Pensa que aqui até aqui é 40. Só que aqui eu tenho um de costura e aqui também. Então, esse 40 não vai ser mais 40. Tem que ter 2 centímetros de costura. Aqui vocês vão ter que modelar de A, vou chamar de A para B aqui. De A para B tem que ser 42, entenderam? Que é essa altura da saia que a gente tá conversando. Aqui, gente, aqui é gosto, critério de vocês. Isso aqui não existe regra. Vamos supor, o tecido, quando a gente vai lá na loja,
de orelha a orelha, ele tem 1,40 m, certo? Vocês podem deixar esse 1,40 m aqui em cima para franzir até chegar na cinturinha da nossa criança. A cinturinha da criança aqui tem 33. Tô medindo sem costura, tá, gente? Então isso quer dizer que vai ter 66 essa cinturinha do 8 anos. Então a gente pode pegar esse 66 que vai dar a cintura e vai franzir esse 140 até chegar nesse 66. Pode fazer isso. Como vocês também podem fazer um cálculo de vocês pegarem os 66 da cintura, multiplicar por 1,5, por 1,6, 1,7, 1,8. Vocês vão aumentando essa cintura na proporção, na porcentagem que vocês quiserem. Quando eu não quero muita roda, eu uso 1,5, 1,6. Quando eu quero mais roda, eu uso 1,8. Quando eu quero o dobro, eu pegaria o dobro de 66. O dobro de 66 aqui vai dar 132, ó. Que é exatamente os 140. Daria o dobro da cintura, tá? Vocês entenderam que isso não é um padrão. Isso é gosto de vocês. Então, eu vou deixar para vocês decidirem aqui a largura, tá? Esse que eu fiz aqui, eu não usei regra de cálculo, não. Vou botar aqui para vocês verem. Esse aqui eu peguei 1,40 do tecido, só marquei a altura. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima, que senão vocês não vê na câmera. Só marquei a altura, a orelha tá aqui, ó. Aqui do lado, ó, a emenda aqui da orelha. A orelha tá aqui do lado. Aí eu deixei os 1,40. Nessa numeração, ó, a quantidade de franzido que deu. Até uma quantidade boa. Tá, Érica, achei. Vou fazer 1,40 mesmo, tá? Aqui em cima eu vou deixar 1,40 m. Aí eu preciso modelar agora, ó, essa parte aqui, ó. Esse babado, que no meu tá liso. Aí vocês têm que pegar mais papel. Lembrando que aqui eu só tô dando a explicação, fazendo pequenininho. Vocês têm que finalizar direitinho esse retângulo. Então, ó, aqui a gente sabe também que não é só 10, porque 10 é pronto. Aqui eu tenho que deixar um de costura e aqui eu tenho que deixar bainha. Para deixar bainha, vocês têm que pensar como vocês vão fazer essa bainha. Vai virar 2 vezes? Se for virar 2 vezes, vai ser mais 2 centímetros. Vai passar o overlock, vai virar uma vez, vai ser só 1 centímetro. Então, aqui, ó, eu vou fazer 10 mais 3. Então, aqui no caso... O que, amor? Tá lá na sala. Aí, aqui no caso, a gente vai aumentar 13 centímetros. Ó, 13. Vocês não tiverem esquadro, até esqueci de falar isso. Vocês podem vir marcando 13, 13, 13 e ligar. Mamãe, libera. Só um minutinho que a mamãe tá falando com as tia. Entenderam? Ó, 13. Aí, aonde que vai terminar esse retângulo aqui, ó? Porque aqui vai ter que ter um fim, né? Aonde que ele vai terminar? Vocês podem usar o dobro desse valor. Aqui. Aqui vocês podem usar 2,80. O que que isso quer dizer? Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. O tecido aqui, ó. Isso aqui é um tecido. Aqui tem a orelha, certo? Aqui tem a orelha. Orelha, certo? Vocês podem chegar aqui, ó. Marcar os 13 de fora a fora e cortar. Vem com a régua, tá, gente? 13, 13, 13, 13, 13. Principalmente se ele tiver certo, tá? Se ele não tiver certo aqui, vocês corrigem o tecido. Aqui é a mesma coisa, ó. Aí vocês vão ter 2 tiras de 1,40 m. Entenderam, moças?
Que aí vocês vão ter o dobro de tecido da saia. Esse retângulo da saia, gente, vai terminar em 1,40 m, tá bom? Então, esse é o esquema do molde da nossa roupinha, tá? A alça vai cortar 8 vezes. Ah, outra coisa, esqueci. A carcela, gente, o molde da carcela. Eu tava esquecendo do molde da carcela. É de que, mãe? É. A carcela, gente, vocês vão fazer 2 retângulos. Os retângulos terão 4,5 por 11 centímetros. Se a criança for maior, vocês vão aumentando, tá? Que essa medida aqui, ó, 11 por 4,5 é para uma criança pequena, 1, 2, 3 centímetros. 1, 2, 3 anos. Ao passo que a criança vai aumentando 1 centímetrozinho o tamanho dessa carcela, tá? Aí vamos cortar 2 vezes, tá bom? O fio eu vou marcar aqui no meio. Vocês podem ver aqui no meu vestidinho. Eu nem tinha tecido para cortar no fio reto, ó, essa carcelinha. Ó, vocês podem ver que minha bonequinha ficou ao contrário, ó. Eu não tinha tecido para cortar ela. Tá bom? E é isso, pessoas. Aqui 2 carcelas. Dá tchau pras tia. Tchau, tia.